Iniciemos a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que está na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiasritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, forte, no lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiasritas se ajuntaram após dele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Ézer, e a Zebulon, e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água.
E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém. Amém. O povo hebreu, os israelitas, conheceram o Senhor Deus, e a eles o Senhor beneficiou com muitos sinais, fez prodígios, fez maravilhas, caminhou com eles, e num espaço de 40 anos, os sapatos não envelheceram, e um maná caía do céu, e eles tinham alimento, nada lhes faltava, ainda que eles achassem que lhes faltava tudo. Tiveram até saudade de ser prisioneiro no Egito, sentiram saudade de ser escravizados pela mão de um faraó, porque andavam pelo deserto, e no caminhar, e no calor, eles se esqueceram daquilo que Deus fez. Deus nunca prometeu que essa terra seria lugar de descanso para ninguém. Essa terra só foi de lugar de descanso para um casal, e por um pouco de tempo até eles se mostrarem fiéis. Só Adão e Eva tiveram aqui como lugar de descanso. Nós não. Aqui não era lugar de descanso. Aqui é um lugar de batalha, um lugar de grandes guerras. Israel, ao longo do tempo, os hebreus se mostraram bastante teimosos, a ponto de Deus dizer para Moisés: eu não vou levar esse povo até Canaã, não vou. E eu me canso de ver todas as ocasiões que eles podem, eles me irritam, eles me provocam a minha ira. Chegou a ponto de Moisés mostrar o que estava escondido no coração dele, porque o Senhor falou: eu vou destruir esse povo e te dou um povo melhor. E no ímpeto do amor, no ímpeto do cuidado, como um grande pastor que olhava pelas suas ovelhas, Moisés falou: Senhor, se o Senhor for matar esse povo, risca meu nome do livro da vida. A loucura do amor de Moisés. O Senhor disse: Moisés, eu risco do meu livro aquele que pecar contra mim. E o fato é, irmãos, que Deus não matou o povo, mas esperou que morressem. 40 anos, toda aquela geração rebelde morreu, menos 2, Josué e Caleb, porque eram homens de fibra, homens que quando encontrava dificuldade, não se apoiava na dificuldade, se apoiava no autor da fé. Senhor Todo-Poderoso, trouxeram um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregá-los, mas quando viram os homens que habitavam lá, aqueles gigantes, difamaram, infamaram a terra de tal maneira que Caleb e Josué foram os únicos que falaram bem da terra. E o Senhor falou: essas criancinhas que vocês estão trazendo aí, elas vão entrar lá, vocês não vão. Mas Moisés, Josué e Caleb entrarão. E aqui nós vemos a questão de juízo, tem muito a ver com essa história. Uma vez que tomaram posse lá, irmãos, havia um homem que ele andou, viu, porque quem viu as coisas de Deus, quem conhece Deus de perto, ele não é como as demais pessoas. O seu porte, a sua conduta, ela revela isso aí. Ele conhece a Deus. Até na desobediência, Jonas, num barco que o mar se agitou de tal maneira que Deus estava irritado com ele, vocês lembram? E as ondas agitando, eles jogaram o mantimento fora, jogaram tudo fora, mas não tem jeito, o mar não acalma, fica cada vez mais raivoso. Eu sei por causa de quê? Porque eu sirvo Deus que fez o céu e a terra. Estou desobediente nesse barco. Só tem uma saída para vocês: me jogue no mar. Irmãos, reconheceu ali. E aí a história dos irmãos já conhecem. Aqui, irmãos, nós percebemos aquela região de Canaã, Josué estava lá. Enquanto Josué foi vivo, aquele povo andou debaixo do temor de Deus, porque Josué era um homem fiel, lembrava-se dos feitos desde Moisés e tanto quanto com ele, e ninguém saía fora dos marcos. Mas depois que Moisés morreu, ainda ficaram alguns que se lembravam das coisas que Deus tinha feito. Sabe, irmãos, nós que temos e carregamos a fé em Cristo, devemos imprimir em nossa família, aonde nós estamos, a nossa segurança na nossa forma de dialogar, falar e viver com nossos familiares. Nossos familiares têm que sentir a segurança de Deus refletida em nossos atos e palavras. Quando uma família percebe no pai e na mãe a segurança da fé, aquilo passa para os filhos.
Josué, aqueles mais antigos também, mas depois Josué morreu, depois os mais antigos morreram, aí ficaram os jovens, e a coisa desandou, começaram então a se perder, e nós vemos aqui isso, todas as vezes que Israel se afastou de Deus, pagou caro, com lágrima e com grande sofrimento. O homem longe de Deus é um coitado, a mulher longe de Deus é uma infeliz. A nossa felicidade está amarrada para sempre com Deus. Nunca seremos felizes longe dele. Nós saímos dele e vamos voltar para ele, e ele é tudo para nós. Quem não tem Deus não tem nada. A palavra fala: o que adianta um homem conquistar o mundo inteiro se ele perder sua alma? O que adiantou tudo? Mas se ele não tiver nada, como aquele mendigo na porta daquele rico, o Lázaro, não tinha nada. Mas quando tombou, encontrou tudo. O que ele não tinha aqui, ele encontrou definitivamente lá. E o que tinha aqui, perdeu definitivamente acolá. Aqui, irmãos, Gideão expressava todo o seu sofrimento, porque juntavam-se aqueles povos em redor, amalequitas e outros mais, e eles tomavam toda a produção. Eram muitos. Eles tinham camelos, soldados armados, vinham como uma nuvem de gafanhotos, tomava tudo, levava o gado, destruía a plantação, tudo que eles colhiam levava. A miséria habitou lá dentro, mas habitou lá porque eles se afastaram de Deus. E quem se afasta de Deus, a miséria visita ele. Às vezes não visita a miséria financeira, mas a pior das misérias visita. A sua casa vira uma casa pichada e abandonada, antro de espíritos estranhos e de sentimentos perversos. Ele tentou salvar a produção, tentou. E aqui nós vemos uma coisa interessante, um teste que ele fez. Vocês perceberam aqui? Aqui é conhecido esse teste, né? Pegou um novelo de lã, falou: senhor, se o senhor realmente está comigo, vou fazer um teste. Vou pegar um novelo, vou colocar ele lá fora no sereno e deixa a noite passar. Se o senhor está nesse negócio, que esse assunto eu estou conversando só com o senhor, amanhã cedo eu quero encontrar água só no novelo. Ele exigiu que, de noite, todo o orvalho fosse condensado em cima do novelo, mas não condensasse no orvalho em lugar nenhum mais ali em volta. No outro dia ele espremeu, encheu um copo cheio de água do novelo. Agora ele falou: mas eu quero uma segunda prova. Amanhã eu quero que a terra fique toda molhada, menos o novelo. No outro dia ele pegou o novelo todo seco e a terra toda molhada. Aqui eu entendo que nós podemos fazer um paralelo do que aconteceu com Israel e o que acontece com os gentios hoje. Nós vamos ver que essas histórias todas aqui narradas na Bíblia, elas refletem a história de Deus com o povo hebreu. Esse povo era o único povo que estava encharcado do Espírito Santo. Esse novelo é Israel. Ali Deus manifestava, tinha visão, tinha sinais, tinha prodígio, tinha a mão do Deus Todo-Poderoso para auxiliar aquela gente. Isso era o tempo da primeiro teste dele. Eu quero o novelo cheio de água. Aqui o novelo ainda tinha água. Se espremeu o novelo hoje em Israel, não sai nenhuma gota. Em 2000 anos que Jesus Cristo veio, até hoje, não tem nenhum sinal lá. Está tudo parado. Se eles abaixarem as armas, eles morrem. Não há como ter um dia de sábado preservado para um culto, um trabalho dentro do judaísmo, porque eles não podem ficar sem guarda dia nenhum. Moço novo, moça, tudo com arma na mão. Sabe por quê, irmãos? O novelo ficou seco e a terra está encharcada. Bem-aventurado é você que o Espírito Santo está em você. O Senhor encharcou essa terra aí. E a última, irmãos, em 1500, por um período grande de tempo, a terra ficou afastada. Uma mão forte segurava para que a Bíblia não fosse entregue aos homens. Em 1500 aproximadamente, Martim Lutero, ele, lendo a Escritura, ele se revoltou contra os dogmas da Igreja Romana. Publicou 95 teses no Palácio de Wittenberg. Ali começou então um movimento espiritual, um renascimento, um avivamento do Espírito na Europa. Derramou o Espírito dele na Europa e foi um movimento maravilhoso. Chegou ao Brasil, Estados Unidos, caminhando para a África. Mas esse novelo que está aqui molhado, aproveite a dispensação do Espírito de Deus.
Aproveite. Antes que o tempo da dispensação acabe, como está escrito em Lucas, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Ele fez o teste, irmãos, e ele se deu por satisfeito. Por quê? Ele queria fazer um trabalho muito simples. Tudo que ele queria era malhar o trigo. Ele não queria nada mais do que isso. Mas o Senhor falou com ele: olha, você não vai só malhar o trigo, eu vou entregar os seus inimigos na sua mão. Eu vou entrar com você na peleja e Israel vai ser liberto pela sua mão. Ele, avaliando as suas credenciais de homem, ele falou: mas eu sou um homem tão simples, minha casa é casa de gente pobre, eu não vejo como pode acontecer isso. Ele falou: se eu estiver contigo, é possível. Se eu te ajudar, a coisa vai dar certo. Agora, eu acho interessante a forma que Deus fez tantas coisas no passado, para mostrar claramente, irmãos, que o poder dele no ser humano é que faz toda a diferença. Você acredita mesmo que você está de pé até hoje porque você resolveu ir para o céu? Você acredita que você chegou até aqui porque você tem vontade de ir para o céu, ou porque Deus teve misericórdia e Ele vem te fortalecendo ao longo de sua jornada? É Ele que está te fortalecendo. Você não tem a mínima condição de ter chegado até onde você chegou. Lá atrás, quando os adversários cercaram o seu caminho, quando a sua estrada foi cercada, você teria parado lá atrás. É o Senhor que sempre esteve do nosso lado, sempre nos empurrando, auxiliando. É a mão forte dele. É quando a coisa está muito agravada, ele cria um fato novo. Alguma coisa nova acontece. As armas de guerra de Gideão, tinha lá uns 20 e poucos mil homens, não me lembro. Vai lutar contra os inimigos. O Senhor falou que tem muita gente aí. Eles eram muito mais em número, nem se comparava. Mas tem muita gente para lutar. Daqui a pouco você vai acreditar que esse povo seu é que venceu. Fala que todo mundo que for covarde pode ir embora. E foram muitos embora. Irmãos, muitos se acovardaram na fileira da caminhada da fé. Você lembra a parábola do semeador? Quando chegou a perseguição por cada semente, muitos se escandalizaram. Não deserte dessa caminhada, hein? Não larga o teu posto, não foge da guerra, o Senhor vai te ajudar. Voltaram muitos. Quantos tem? Fala, tem muito ainda. Vai lá no rio e fala para eles beber água. Os que bebem água como bebe o cão, separa para um canto. Contou lá 300 homens. 300 homens não dá nem para começar a briga. Então é isso aí que eu quero. Saiu o homem de Deus para a peleja, pegou um cântaro. Mas antes de ele sair para a peleja, ele estava com medo ainda. O Senhor falou que ele desce até o arraial do inimigo lá. Vai você, seu moço, lá. Eles desceram lá de noite. Um estava contando para o outro: essa noite eu tive um sonho. O sonho que tinha um pão, uma espada. Sabe o que é? Era o pão de cevada. E ele batia contra o arraial, julgava as tendas, virava de cabeça para cima. Venceu tudo aqui. O outro falou assim: e eu sei a interpretação desse sonho. Eu falei: qual que é? Essa é a espada de Gideão. O sonho lá no inimigo. Eu falei: e agora, Gideão? Dá para lutar? Eu falei: agora dá. Agora, depois dos noveiros, depois do próprio inimigo confessar que minha espada vai lá, eu vou. Aí ele juntou o povo, 300 homens, uma infinidade de inimigos. Mas não importa quantos estão contra você, importa quem está do seu lado. Se o Senhor estiver contigo, tudo vai dar certo. Se você não largar a mão de Deus, de você, ele não se aparta, irmão. Ele segurou sua mão, não larga, porque ele vai te levar até o fim. Olha, quando você está bem em comunhão com ele, não tem força que se aproxime, você tem medo do resplendor que sai do rosto dele. Glórias ao Senhor. Sai de Deus um brilho tão forte que o teu inimigo tem medo de olhar para você pelo brilho de Deus em você. Pela luz, pela virtude, pela graça, pelo poder. Recebe nessa palavra o poder do Espírito Santo no seu coração, para você não se amofinar, não correr desse campo de batalha. Glórias ao Senhor. Ainda que esteja difícil o campo de batalha para você, ele mostra um horizonte tenebroso, você não vê saída. Jesus Cristo, ele tem uma saída para você. Ele cria caminho aonde não tem caminho. Era só uns pãezinhos, vocês lembram? Uns peixinhos, uns pãezinhos. Uma multidão enorme, 5.000 homens. O que vocês têm aí? Tem um pãozinho, peixinho. É só o que você tem, é só o que nós temos.
é tudo que eu preciso. Eu não preciso de muito, eu preciso de se oferecer para alguma coisa. Senta todo mundo em sítio de 50 e 100, sentaram. E daqui a pouco começaram, passa uma cesta para lá. Ninguém percebeu o que estava acontecendo. Na medida que eles tiravam da cesta, a palavra de Cristo fazia aparecer no lugar. Tirava, aparecia. E pode ter certeza de uma coisa. É uma palavra um pouco pesada, mas você vai escutar. O que o inimigo levou embora, Cristo vai colocar no lugar muito mais. Muito mais. Glórias ao Senhor. Alguém que assiste este culto, o prejuízo foi grande na tua casa, Cristo vai colocar muito mais aí. Do céu, não da terra, de cima e não de baixo. Glórias ao Senhor. Vai vir virtude, revelação, vai vir dom, vai ter movimento espiritual. Até onde o diabo cercou, amarrou e prendeu e fala, nunca mais volta para a fé. Volta esse ano para a fé. Esse ano essa palavra sai daqui, vai buscar aquele que está longe, preso, amarrado, acorrentado na treva. O Senhor buscará. Ninguém impede o operar do Senhor. Gideão pegou uma... Irmão, as armas de guerra, eu acho muito interessante como fez Josué para conquistar Jericó. As coisas que Deus faz. Ele pegou lá um cântaro, uma trombeta e uma tocha. 300 homens. Ficou em volta, eles ficaram em volta do arraial, aquela multidão. E tinha mais ainda que eles eram aliados dele. O que eu fizer, vocês fazem. Quebrou o cântaro. Quando eu fizer, vocês fazem tudo igual. Ele quebrou o cântaro, fez um barulho, porque na noite todo mundo dormindo, um cântaro quebrado faz um barulho. Mas não foi um cântaro. Quando ele quebrou dele, 300 cântaros quebraram. Quebraram os cântaros. Se você quebrar o cântaro e tocar a trombeta, a vela não apaga, a luz não apaga, irmão. Glórias ao Senhor. Muitos quebraram os cântaros, rasgaram o coração na caminhada da fé. Quantos encontrando Jesus passando, gritavam, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu tenho. O que você quer? Eu quero enxergar. E você, eu quero andar. Tocava. Leproso, punha a mão em leproso. Aonde ele passou, quem rasgou o coração, tocou nele. Abra seu coração para o Senhor. Confesse as suas misérias, seus limites. Confesse as suas carnalidades quando for necessária. Mas rasgue o coração. Fala, Senhor, eu quero misericórdia. Eu quero ajuda. Eu quero apoio. Eu quero teus dons. Eu quero entrar no santuário das tuas revelações. Quebrou o cântaro e aquele barulho enorme, e toca a trombeta, 300 trombetas tocando. Quando acordaram, foi tanto susto que um levantou com a espada na mão. Sabe o que fizeram? Enfiaram a espada um no outro, mataram um ao outro. Foi uma mortandade lá embaixo, e ficaram com tanto medo que saíram correndo. Agora pode ir atrás, chama o resto dos companheiros, que agora o Senhor entregou eles na nossa mão. Vocês percebem que o Senhor ganha guerra? Não é com um soldado famoso, é com fé no coração. Tudo que para você for difícil, com Jesus Cristo é fácil. Aonde você não puder caminhar, Cristo te fará andar. Ele te fará chegar até a cidade santa. A proposta dele conosco é essa, irmãos. É para nos fazer passar aqui nos campos minados, nos processos difíceis, mas nos fazer chegar até o fim. Se Deus não conseguisse levar você até lá, Ele teria falhado. Mas Ele não falha nunca. Se você se afinar em comunhão com Ele, mantiver sua comunhão estreitada com Ele, Ele vai te levar até o fim da sua jornada. Não importa quais sejam os seus obstáculos, Ele vai te ajudar. Gideão, irmãos, ele deixou uma história registrada aqui, de que ele era um homem simples e não tinha nada a oferecer. Mas o Senhor falou, como você se dispôs a ir entre seus irmãos a malhar o trigo, a proteger sua casa, eu queria só um coração voluntário. O seu coração já me serve. Ele pôs uma carne em cima de uma pedra. E vocês perceberam o que nós lemos? Não saiu o fogo do bastão, saiu o fogo da pedra. A pedra queimou a oferta. Essa pedra acompanhou Israel todo o tempo no Egito. E essa pedra acompanha você também. Dela sai água, dela sai solução, e ela é a base da construção da sua casa. Se você constrói sua casa em cima dessa pedra, não tem nenhum terremoto que abala a sua casa. Não há nada que tira você dos caminhos santos. Essa é a pedra fundamental, que os escribas e os sacerdotes não gostavam, não gostaram dele, mas aquele povo simples construiu sua casa nessa pedra, e nenhum deles foi grandemente abalado, nem a morte assustava eles mais. Eles conseguiram construir uma casa em cima de uma pedra que queima a sua carne, como queimou a oferta de Gideão. Essa pedra queima a sua carnalidade, queima a sua natureza humana caída, e faz aparecer em você uma natureza ressuscitada.
Jesus Cristo vai ressuscitar coisa em alguém por essa pregação. Glórias ao Senhor. Ressuscitar sentimentos que morreram há muitos anos. Hoje, por essa palavra, vai ser ressuscitado em você sentimentos antigos que foram mortos ao longo de sua jornada. O Senhor vai ressuscitar coisas em seu coração para o louvor do seu nome e queimar alguma coisa que tenha atrapalhado você de ser feliz com Cristo. Entre você e Deus não tem muito segredo. É só sinceridade, fidelidade, amor, é só isso. Deus não te pede muita coisa. Qual que é o pedido de Deus conosco? Me dá o seu coração. Só isso. Agora, nós pedimos muita coisa. Toda hora nós estamos pedindo a Deus. Pouco nos agradecemos. Poucas ocasiões nós somos capazes de entrar num quarto, fechar a porta e falar: Senhor, hoje eu não vim te pedir nada. Hoje eu só quero te agradecer. Pelo sol que se levantou, pelo ar que eu respiro, porque eu te conheci, ou melhor, que o Senhor se revelou a mim, porque eu nem podia te conhecer mesmo se o Senhor não tivesse revelado-se a mim. Te agradecer porque eu espero um dia morar contigo. Te agradecer porque eu também já chorei bastante, mas também o Senhor já me consolou muitas vezes. O lenço de Deus não desce do céu. O lenço de Deus, ele pega emprestado aqui na terra. Tem muita gente chorando e de repente vem um consolo, ele não sabe, aquilo era o lenço de Deus do seu lado, te ajudando. É o lenço de Deus para te amparar, para te ajudar. Você tem muita lágrima, Deus tem um lenço perto de você para você. Ele vai consolar a sua lágrima. Você está sozinha, sozinho, você está sentindo medo, Ele vai tirar seu medo. Ele tira seus espantos noturnos. Gideão viu o favor pela mão do Senhor. Gideão encontrou, não em si mesmo, em Deus, o poder que ele não tinha. Vocês perceberam o que foi lido aqui para encerrar a palavra? O Senhor apoderou-se de Gideão. Vocês entendem isso aqui? Se nós damos espaço, porque primeiro o Senhor foi testando ele foi testando Deus. Quando eles chegaram num ambiente de fé, ele acreditou no Senhor. Se você agora que você está acreditando em mim, eu vou tomar posse do seu coração para fazer uma obra. Deus vai te provocando até você confiar nele um pouco mais. Quando você confia, fala: agora eu vou tomar conta do seu coração melhor. Vocês acham que Davi matou um leão? Vocês acham que ele matou um urso? Um moço novo ainda? Porque ele era muito valente só? Ou porque alguma coisa sobrenatural aconteceu? Ele matou um leão, sabe por quê? Porque dentro dele um outro leão mais poderoso tomou lugar. Ele matou o urso porque um poder maior tomou ele. E na hora dele enfrentar o leão, quem já viu um leão de perto, eu já vi a cara desse tamanho, irmão. Não dá para lutar com aquele bicho com a faca na mão, não dá. Mas quando Deus está dentro de um homem, é tudo possível. Você aceita essa palavra hoje? Deus vai fortalecer você por essa palavra. Ele está te provocando. Você vem um pouco mais para perto, que daqui a pouco o Espírito de Deus se apodera de você. E você vai ver que o gigante vai virar um anão. Vai virar um anão. Você está vendo um mar, é um ribeiro que você passa a pé. Glórias ao Senhor. É uma montanha, agora daqui a pouco vai virar um monte que você chuta e passa por cima. Bendito seja o Senhor. Tudo é possível para aquele que crê. Isso é coisa maravilhosa. Você vai te provocando. Vem mais perto, aproxima mais, até que você fala um dia: Senhor, eu pulo nos teus braços agora. Eu me arrebento todo, o Senhor me abraça aí. E você não se arrebenta não, o Senhor te abraça aí. Quando era criança, minhas meninas eram pequenas, eu falava com eles: põe na mesa, pula aqui no papai. Eles pulavam e sabiam que eu não ia deixar eles cair. Mas papai não vai deixar vocês cair. Pode pular, seu pai não vai deixar você cair. Vai te abraçar, segurar na sua mão. Se ele não quisesse que você chorasse, ele não deixava você chorar. Mas só que no seu choro, você fica melhor. Quando você perde, você aprende a ganhar. Se você tivesse só vitória, você seria uma pessoa medíocre. Seria uma pessoa mesquinha, orgulhosa, vaidosa, soberba. Mas como você já perdeu muitas vezes, você já sofreu muitas vezes, você já teve o revés da vida, você sabe olhar para você e falar: não é em mim que está a graça, é em ti, Senhor. É de ti que vem tudo. Davi falava: eu não matei leão, eu não matei nenhum gigante por mim, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu sei em quem que eu confio. O gigante com aquela espada na mão. Já pensaram, irmão, uma cena dessa? Você vai vir aqui, um menino, nem armadura não tinha, um menino, você vem em mim com essas armas todas: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos que você afrontou, e eu não gostei de você afrontar os exércitos do Senhor.
Gideão já passou, Davi já passou, agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Vamos avante, que Cristo vai nos ajudar. Repouse sobre você a calma dos que conhecem o Senhor, a coragem daqueles que já viram o poder de Deus trabalhar nos seus irmãos. E se fez para ele, pode fazer para nós também. Não é assim, irmão? A nossa fé vem por comparação também. Fez para aquele irmão, Deus pode fazer para mim também. Tem irmão que já alcançaram milagre assim. Bom, vem cá, testemunho. Eu estava com isso aqui, Deus me curou. O irmão se sente e fala: eu estou igual. Tu curou ele, curou eu também. De repente alcança a fé, o Senhor fala: já deu para a gente aproximar, eu vou te curar também. Não desista de caminhar com o Senhor. Não fica longe dele, fica perto. Quando ficar com medo, segura na mão dele. Quando ficar assim, oprimida, desprezada, lembra de uma coisa: você não é a primeira, você não é o primeiro. O Senhor falou: no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas vocês vão vencer todas elas. E para encerrar a palavra mesmo, o que eu acho nessa história tão terrível, irmãos, que não dá para pregar aqui, mas só para os irmãos meditar em casa, é que esse homem escreveu toda essa história com Deus, fez Israel se libertar da mão dos inimigos, foi vitorioso em tudo. E quando os homens então viram tudo que Deus fez por ele, ele falou assim: venha reinar sobre nós, você, Gideão. Eu não quero. Seus filhos, meus filhos também não, nem meus netos vão reinar. Reine o Senhor sobre vocês. Eu não quero. Mas lá na frente, um filho de Gideão, chamado, acho que era Abimeleque, não me lembro, ele quis reinar. E para reinar, sabe o que ele fez? Matou seus irmãos. E reinou. Mas seu irmão mais novo fugiu. Em cima do monte ele fez uma parábola chamada parábola do Jotão. Fez comparação com as árvores. Um dia o cedro pediu para ser governado, foi falando, chamou para governar a oliveira, ela não quis, a videira, a figueira. Aí depois chamou o espinheiro, que era ele, Abimeleque. Se vocês fizeram certo, Deus abençoa vocês. Agora, se vocês não fizeram, saia fogo de Abimeleque para vocês e fogo de vocês contra ele. A nossa unidade é a nossa força. Nós somos um povo de Deus porque nós somos unidos. Nenhum corpo é corpo se tiver um pedaço de um pé de um lado, mão do outro. Só somos corpo porque nosso corpo está junto. Nós somos um povo só. E sob nós não há nenhum governo humano. É o governo divino. Guardem isso. Muitos saem de nosso meio e querem fazer governo paralelo. O governo sobre nós é o governo de Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse corpo aqui não está dividido. Deus seja louvado.